quando Jesus estava pregando ali às margens, né, do mar, e ele pregava muito na praia, a multidão ouvindo ele, e era o começo do ministério. Ninguém conhecia Jesus naquele momento. Lucas 5, do 1 ao 11, fala a respeito dessa grande pesca, da grande pescaria que aconteceu. E Jesus, nesse momento, ele estava pregando para as pessoas. E por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes na minha vida eu queria ter essa relação com Deus, mas antes de eu me converter, antes de eu olhar para o foco de quem é Jesus, porque conversão é você estar andando numa direção e mudar o foco, mudar a direção, você se converte para uma nova direção. Eu queria conhecer Deus, mas eu não queria deixar que as outras coisas boas da minha vida fossem deixadas para trás. E andar com Jesus e priorizar Jesus é uma coisa muito importante. Acima de todas as coisas, Deus ele tem que ser mais importante do que o nosso casamento, Deus tem que ser mais importante que os nossos filhos, tem que ser mais importante que o nosso dinheiro, tem que ser mais importante que os nossos amigos, que a nossa empresa, que tudo. Mas muita gente, né, tem problema para entender isso. Vê a questão da oferta, do dízimo, e eu não quero falar sobre isso agora, mas presta atenção quando fala em dinheiro. Quando fala em dinheiro, então, pelo amor de Deus, tem cara que é a favor, tem cara que é contra. Eu não quero dizer quem é a favor, quem é contra. Eu vou dizer o que o cara que tem entendimento de verdade de quem é Jesus faz. E o exemplo está aqui, Lucas 5. O que aconteceu naquela época? Jesus estava pregando na praia para todo mundo. E aí, no final da ministração, estava lá o Pedro, que na época era conhecido como Simão, a turma dele, os pescadores dentro do barco. E Jesus olhou para o Pedro e para os pescadores e falou: pessoal, pega o barco de vocês aí agora, leva eles mais profundo, joga a rede novamente. Os caras olharam para Jesus, eles estavam recém conhecendo, achavam que era um profeta, achavam que era o quê? Pois não, profeta, que é mestre, para a gente ir profundo, jogar a rede. Nós pescamos a noite toda, num lugar que a gente está acostumado, um lugar que a gente sabe onde dá peixe. Aqui, onde o senhor está falando, não tem peixe. O senhor está pedindo para a gente ir ali, jogar a rede, mas lá não existe peixe. Jesus falou para ele: joga a rede lá. O Pedro obedeceu e disse: porque o senhor está falando, nós vamos jogar a rede ali. Quando eles saíram, quando eles foram, que eles jogaram as redes, a Bíblia fala, pode ler lá em Lucas 5, que eles começaram a puxar as redes. As redes estavam tão pesadas de tanto peixe, que eles tiveram que chamar todo mundo da praia. Os barcos que estavam na praia foram todos os pescadores. E eles puxaram tanto peixe, como eles nunca tinham feito, num lugar que nunca daria peixe pela cabeça deles, pela razão deles. Quando Pedro percebeu aquilo, correu aos pés de Jesus, abraçou, beijou o pé de Jesus e falou: mestre, afasta-te de mim, eu não sou digno de andar nem na tua presença, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi isso. O que aconteceu ali naquele momento? Pedro teve um discernimento como muito pouca gente tem. A palavra diz que eles puxaram tudo que tinha, veio peixe pra caramba, era uma fortuna naquela época. O peixe naquela época era o dinheiro deles naquele momento. Era com o peixe que eles sustentavam a casa deles, era com o peixe que eles pagavam a escola, era com o peixe que eles compravam o resto dos alimentos, era com o peixe que eles compravam roupa, era com o peixe que eles compravam casa, era com o peixe que eles iam passear. O peixe era o dinheiro deles. A palavra diz que eles abandonaram tudo aquilo lá e começaram a seguir Jesus.
eles preferiram largar todo o dinheiro, eles preferiram largar toda a produção deles, eles preferiram largar a empresa deles, eles preferiram largar todos os amigos deles para seguir Jesus. Muitas vezes na nossa vida a gente fica questionando Jesus, porque Jesus não dá isso, não dá aquilo, não faz isso, não faz aquilo, quando na verdade nós que deixamos de fazer a vontade dele. A Bíblia fala em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Aí, depois disso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Alimento, roupa, dinheiro. Só que muitas vezes a gente quer as outras coisas primeiro para depois buscar o reino de Deus. Quando a gente fala no dinheiro, então, muita gente tem o dinheiro como seu próprio Deus. A grande maioria das pessoas, o dinheiro é Deus dessas pessoas. Não estou falando que o dinheiro não presta. Não, o dinheiro é muito bom. Eu gosto, eu quero ter, você, todo mundo. Só que o dinheiro não pode ser o seu senhor. Quando as pessoas perceberam, elas naquela época, o Pedro escolheu andar com Jesus porque ele preferiu estar do lado de quem faz acontecer, de quem de verdade faz o milagre acontecer. Pedro e os pescadores entenderam que aquilo foi um milagre, que ali, naquela região, não tinha peixe, mas debaixo da ordem do Senhor, eles lançaram as redes e o milagre foi tão grande que eles não puderam tirar, precisaram da ajuda de todo mundo. Sabe o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida? Exatamente o que Ele fez lá com Pedro e com aquele povo. Só que a gente não está disposto a obedecer. A gente não está disposto a fazer a vontade de Jesus. Às vezes Jesus fala para mim, para você, vai ali, joga a rede. Ah, não vou lá. Já fiz isso. Estou exausto. Já fiz uma vez, duas vezes, três vezes. Jesus fala, faz, joga a rede de novo. Obedece. Não quero obedecer. Muitas vezes a gente é egoísta com a gente mesmo. Muitas vezes a gente olha no espelho e acha que nós somos os conhecedores do que é melhor para nós. Quando na verdade, quem sabe o que é melhor para nós é Jesus. Lembra da história do Davi que eu acabei de te falar? Pega o coração, Deus olha o teu coração, lambe, Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que é melhor para você, para que o seu coração possa ser transformado num coração alegre, feliz. Não um coração duro e ansioso, angustiado. Para que você tenha uma transformação de vida, você precisa primeiro transformar a sua forma de ver a vida. Começar a enxergar com os olhos de Deus, entender que Ele tem o melhor para você. E a qualquer instante, vai estar numa praia, na beira da água, Deus vai falar para você, joga a rede, e você tem que estar preparado para jogar. Muitas vezes Deus falou na minha vida, joga a rede. E eu olhava e falava, não vou nem fazer isso, porque eu sei que não vai dar certo mesmo. Só que não é pela tua força. Davi venceu Golias, não foi pela força dele. Davi venceu Golias, não foi pela inteligência dele. Davi venceu Golias, não foi pela estratégia dele. Davi venceu Golias, não pela experiência dele. Porque ele falava tantas línguas, porque ele era letrado, porque ele tinha 10 diplomas. Não, Davi só venceu o Golias porque era a vontade de Deus. E se é vontade de Deus, como é que você seja um vencedor, que você seja próspero, que você seja um cara abençoado, então pode se preparar, lança a tua rede aonde Jesus manda, porque você vai puxar tanto peixe, você vai ser tão abençoado, e todas as pessoas vão entender que você serve um Deus vivo e poderoso, capaz de transformar não só a tua vida, mas de todo mundo à sua volta. Amém? Um beijo no teu coração.